Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos de volta para estudarmos nessa oportunidade a lição de número 7 do nosso livro. Lembrando que esse livro foi escrito pelo pastor Reinaldo Pinheiro, uma bênção no mundo de Deus. Nosso diretor é o pastor Jorge Vale e as nossas secretárias, a irmã Raquel e a irmã Célia. E eu tive o privilégio, queridos, de estar com vocês estudando mais essa matéria essa tão importante para o seu desenvolvimento ministerial. E nós estamos aqui para falar a palavra de Deus com vocês. Mas antes de tudo, vamos elevar a Deus uma palavra de oração. Querido Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Te peço, meu Pai, que o Senhor visite agora todos os alunos de Bicamp, todos aqueles, meu Pai, que estão de forma presencial, de forma à distância, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, para recebermos o ensinamento da Tua Palavra. Esteja conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o capítulo de hoje é o capítulo de número 7, que nós vamos estar falando sobre a natureza de Deus. Estamos chegando já para a reta final da nossa matéria. Dentro desse capítulo 7, queridos, nós vamos falar sobre Deus é Espírito. Falaremos também que Deus é infinito. Nós falaremos sobre o Deus que é uno, sobre o Deus que é imutável e sobre os nomes de Deus. E para que você tenha um aproveitamento muito grande dessa matéria, é importante algumas dicas. E a primeira, como sempre, é seja organizado. Porque sendo organizado, querido, você consegue tudo o que você quiser na vida. A organização levará você a lugares inimagináveis. Você pode alcançar o que você quiser se você for uma pessoa organizada, principalmente nos seus estudos. Você sabe que a teologia, ela abre portas para diversas outras áreas da nossa vida. Você pode estar estudando teologia aqui no Bicamp conosco e, de repente, surgirá uma vontade, um desejo de você estudar outra coisa, de você pesquisar sobre outras coisas. Daqui a pouco você está formado na área secular, em alguma coisa, tendo benefícios incalculáveis na sua profissão aí fora. Que Deus te abençoe, que você seja organizado e siga as demais regras aí para que o seu aproveitamento seja maravilhoso. Quando estudamos, pessoal, a natureza de Deus, tentamos descobrir quem Deus é, ao passo que, ao estudarmos os atributos de Deus, sejam os transmissíveis ou intransmissíveis, lidamos com as suas qualidades. Logo podemos concluir nesta temática, e aí nós tentaremos entender quem Deus é, de acordo com o que fora revelado pelas Sagradas Escrituras. É muito bom, pessoal, explicar o seguinte: nós já falamos que Deus ele só pode ser conhecido à medida que ele se dá a conhecer ao ser humano. E a melhor forma de você conhecer a Deus ou apresentar a Deus a uma pessoa que você ama é através da Bíblia Sagrada. Você deve ter um relacionamento com a Bíblia. Eu digo que há pessoas que têm um relacionamento com a Bíblia diário, tem gente que tem um relacionamento com a Bíblia semanal, tem gente que tem um relacionamento com a Bíblia mensal, trimestral, anual, e tem aqueles que se enquadram no de vez em quando, ou quando precisa. Muitas pessoas só pegam a sua Bíblia para levá-la para a igreja, para não chegar na igreja com a mão vazia. Aí eles levam a Bíblia e não sabem onde está nada. Ou seja, o seu relacionamento como teólogo deve ser diário com a palavra de Deus. E Deus se dá a conhecer através dessa palavra. E aí, pessoal, ao analisarmos as Escrituras, ela nos apresenta Deus como sendo invisível, um ser espiritual, dotado de personalidade, conjunto de características que distingue dos demais. O Catecismo de Westminster define da seguinte forma: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Ou seja, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, queridos, nós vamos perceber que Deus, ele é intangível. Ele não pode ser visto, ele não pode ser tocado. Mas o mais maravilhoso de tudo é que você pode sentir ele dentro de você. A presença de Deus está em todos os lugares. Até o ar que você respira, até o sono que você sente, o despertar da vida de um bebê que acaba de nascer, uma pessoa que acaba de descer à sepultura.
Tudo faz parte de um ciclo que o Eterno criou. Em todas as coisas nós vemos a sua mão. Mão, entendam, no antropomorfismo da palavra, ok? Então, o Catecismo de Westminster define que Deus é um espírito. Ele é um ser espiritual. Ele é infinito, porque ele não tem início e não tem fim. Ele é eterno porque ele não tem início nem fim, não teve um dia que ele surgiu e um dia que ele desaparecerá. Ele é imutável, ele não muda. Ele tem sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. O primeiro ponto que nós vamos tocar aqui, para nós destacarmos ali sobre essa lição tão maravilhosa, queridos, é: Deus é espírito. Isso faz parte da sua natureza. Ninguém jamais viu a Deus, declara o apóstolo João. Todavia, no texto de Êxodo, no capítulo 24, verso 9 e 10, Moisés e certos anciões viram a Deus. Haveria uma contradição entre esses dois textos? Um diz que ninguém nunca viu a Deus, ao passo que o outro relata Deus sendo visto por alguém. Também Isaías disse: viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Como que resolve esta aparente contradição, pessoal? É que, na verdade, o que não foi visto de Deus é a sua essência de majestade, de glória, de poder. Ele habita na luz inacessível. Na verdade, quando Moisés viu, quando Isaías diz que viu ele sentado no alto e sublime trono, na verdade é uma teofania, que nós vimos na última lição. É uma forma de aparição de Deus, mas não é exatamente a sua essência. É somente para dizer que ele está ali. Ora, é o anjo do Senhor e etc. De fato, que ele nunca foi visto por ninguém. Mas ele se dá a revelar pela teofania, que nós estudamos na última lição. Isso é muito importante de nós revisarmos. Deus é infinito, isso é, não está sujeito às limitações naturais e humanas. Deus é infinito, tanto no espaço quanto no tocante ao tempo. Concernente ao espaço, Deus caracteriza-se pela imensidade. Devemos observar, pessoal, que Deus foi quem criou o espaço, bem como o tempo. Logo, não se pode ser limitado pelas coisas que ele criou. O Criador não pode ser limitado pela criação. Tempo e espaço que foram criados por Deus, logo ele está acima deles. Deus criou o firmamento e todo o espaço existente, dizendo: haja, mesmo que não houvesse forma. E foi ele quem deu forma para tudo. Ou seja, Deus é infinito, ele não está limitado a tempo e espaço, a sua criação, ele comanda tudo. Ele não pode ser controlado por aquilo que ele criou, não tem lógica isso. Então ele é infinito, ele está sobre todas essas coisas, ele é o Senhor de tudo, e o mais, ele é imanente também, ele sustenta tudo com o seu poder maravilhoso. Esse é o nosso Deus. O Deus Uno, pessoal, Deus Uno, esse fato é claro no chamado pelos judeus de Shema de Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tiago fala que Deus é um só. Esse ensino na unidade de Deus é claro na Bíblia, tanto de forma direta como nos textos acima, né? Como de forma indireta, o quanto Deus proíbe a crença de outros deuses, visto ser ele o único Deus verdadeiro. Por isso, a fé cristã é tida como monoteísta, crença em um único Deus, em oposição ao politeísmo, que é uma crença em vários deuses, como já estudado anteriormente. Aí eu coloquei alguns versículos, pessoal, para vocês observarem. Olha lá. Êxodo 20, verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. 1 Samuel 2,2 diz o seguinte: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. 2 Samuel 7,22 declara: portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E lá em 2 Reis, pessoal, 19,15 declara: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Então, o nosso Deus, ele é uno, ele é o único Deus. Ouve, Israel, o Senhor Deus é o nosso único Senhor. Em hebraico fica mais ou menos assim:
Ismar, Israel. Adonai, Eloheinu, Adonai, Yeha. Agora percebam, Yeha é um plural. Se fosse singular, seria Yahid. Olha que interessante na língua hebraica. Quando você pega esse plural, traduzindo seria mais ou menos assim: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Ou seja, a Trindade está relacionada aqui. Ele é um Deus uno, sim. Ele é o único Deus. Nós não somos politeístas. Vários deuses, sabe? O Deus do casamento, o Deus da morte, o Deus que traz o sol, o Deus que traz a noite, né? Um monte de Deus que o povo inventa. Não, ele é único. Porém, ele se divide em 3 pessoas distintas, como eu já disse, de forma que o Filho não é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Filho. Então, ele é trino, mas ele é uno. É um Deus que se divide em 3 pessoas distintas que têm vontades. Não são 3 deuses. É um único Deus, por isso que ele é uno. Ele também, pessoal, é imutável. O que isso significa? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Está lá em Tiago 1,17. A imutabilidade é o atributo de Deus que garante que ele não muda, não possui nem ao menos sombra de variação. O salmista diz que o mundo criado padece de mudança, mas Deus é sempre o mesmo. Ainda o Criador diz em Malaquias: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por fim, o texto de Hebreus apresenta: Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí, pessoal, olha, observa aqui do lado, o Robson Diego Valério traz uma mensagem aqui, ó. Se Deus é imutável, por que ele precisou mudar as regras enviando Jesus à Terra? É uma pergunta. Na verdade, pessoal, Deus não mudou as regras. Ele, pela sua onisciência, pela sua presciência, ele já tinha traçado o plano da redenção. Ele jamais será pego de surpresa. Ele nunca foi pego de surpresa. Ele não mudou o plano. Esse era o plano. Na verdade, nós que somos levados às falhas e erros e a mudanças. Se você for casado com uma mulher, você vai perceber que a mulher ela tem uma coisa dela, que é de mudar tudo. A mulher muda toda hora. Tem hora que ela tá bem, tem hora que ela tá mal, mas eu quero falar aqui, é de casa mesmo. Aqui em casa, pessoal, graças a Deus, eu mandei colocar planejado em tudo. Não tem como mudar, mas o meu pai, eu chego na casa do meu pai, a minha mãe, cada semana o sofá tá no lugar, o guarda-roupa tá no outro, a cozinha tá no outro, o fogão tá para cá, depois tá para lá, muda tudo. É uma tendência do ser humano essa mudança. Você que está assistindo essa aula, você precisa de mudança. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. Por quê? Eu sou uma pessoa com falhas e defeitos e eu preciso ter uma certa evolução. Mas Deus não. Ele é perfeito, ele não muda. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daquele que nele esperam. Desde a antiguidade ele continua sendo Deus, do mesmo jeito que ele é hoje, e ele sempre será esse mesmo Deus eternamente, sem sombra de variação. Ele é santo, ele não muda jamais. Ou seja, diferente de nós, que precisamos estar sempre em mudança, porque senão a gente não evolui como pessoa, como cristão. Eu gosto de dizer, pessoal, quando eu entrei no IBCamp, já crente, eu era super a favor da pena de morte. Vi estrupadores, aquelas pessoas que batiam em velhinhos no asilo, eu desejava a morte, mas essa pessoa tem que morrer. Conhecendo a palavra de Deus, como você está fazendo agora, eu cheguei à conclusão que eu estava errado e precisava mudar os meus conceitos. E hoje eu entendo que somente Deus tem o direito de tirar a vida de alguém e que nós, seres humanos, não podemos fazer isso. Às vezes é difícil, você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, mas que o nosso pensamento, o nosso entendimento seja moldado pela palavra de Deus. E isso faz todo o sentido, isso faz todo o resultado na nossa vida. Nós mudamos, mas Deus não muda. E aí, pessoal, tem os nomes de Deus. Nós que moramos aqui no Ocidente, não damos muito valor para o significado de um nome. Na maioria das vezes, damos nomes aos filhos de acordo com o Ibope. Se o nome é bonito, se é de alguém famoso, artista ou jogador de futebol, e se possui um fonema ou um som bonito. Então nós temos aqui no Ocidente o costume de colocar nomes nos nossos filhos
de acordo com a moda. Por exemplo, da década de 80, muita gente se chama Diego, Edson, por causa de Pelé e de Maradona, que eram pessoas ilustres daquela época. Eu me chamo Fagner porque na década de 80 tinha um cantor muito famoso do Ceará chamado Raimundo Fagner. E a minha mãe achou bonito o nome e me colocou. Eu estou esperando o meu quarto filho, é um menino, eu não sei ainda o nome que eu queria colocar. Mas eu prezo muito pelo significado do nome, né? Eu tenho uma filha que se chama Sofia, que é sabedoria. Tenho que se chama Elisa, que é amável. Tenho um que se chama Benício, que fala que é abençoado. E aí eu queria colocar o nome do meu filho agora que vai nascer, no meio do ano, de Caleb. E eu fui ver o resultado, o significado é cachorro, cão. Eu não vou colocar esse nome no meu filho. Porque eu, particularmente, pessoal, prezo pelo significado. Isso é muito importante. As pessoas colocam o nome nas crianças pela moda. Hoje, o que tem de Enzo, de Lorenzo, porque está na moda. É interessante isso, está na moda. Mas o povo judeu, eles prezavam muito pelo significado do nome. Cada nome tinha um significado. Ninguém colocava o nome à toa. Então, eles levavam muito a sério essa questão do nome. Os nomes no Antigo Testamento. Porém, nos dias do Antigo Testamento, não era assim. O nome falava das características da pessoa. Estava relacionado ao caráter, às suas características pessoais, ou a um fato ocorrido na época do seu nascimento. E quando se refere a Deus, diz de algo que ele é ou tenha feito. Estes detalhes são vistos no nascimento dos filhos de Jacó. Por exemplo, o primeiro filho de Lia, que era desprezada por Jacó, porque ele amava Raquel, foi Rúben, que quer dizer, eis um filho. Porque, pessoal, as mulheres no Antigo Testamento, a bênção que elas tinham era poder gerar filhos para os seus maridos. A mulher que não tinha condições de dar um filho para o seu marido, ela ficava triste. É o que aconteceu com Ana. Lembra de Ana em 1 Samuel? Aqui Raquel era muito triste também porque não conseguia dar filhos ao seu marido. Então, eis um filho. Quando Lia tem o Rúben, ela quer dizer, olha Jacó, está aqui um filho, eu consegui te dar um filho, por isso eu devo ser valorizado. E aí, pessoal, os filhos de Isaac, Esaú, por exemplo, toma este nome porque ele era peludo, e o seu próprio nome Esaú quer dizer peludo. Depois nasceu Jacó, que segurou o calcanhar do seu irmão, e ele justamente por este fato que ele foi chamado de Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar, aquele que suplanta. Deus levava esta questão de nome tão a sério que muitos homens que tiveram um encontro com Deus tiveram o seu nome mudado. Foi o caso de Abrão, que quer dizer pai exaltado, que foi mudado para Abraão, que significa pai de uma multidão, chefe de uma multidão. De Jacó, que ele foi mudado para Israel. Deus prevalece, pois enquanto ele era Jacó, o suplantador, ele tinha prevalecido sobre o irmão, tomando-lhe a primogenitura, também prevalecido contra o sogro, mas agora, após o encontro com Deus, ainda que viesse prevalecer, seria o Senhor quem prevaleceria na vida dele. Ou seja, pessoal, os nomes no Antigo Testamento, os nomes que estão na Bíblia, eles são levados muito a sério. Mas tem alguns nomes muito estranhos na Bíblia. Se você parar para pensar, não é qualquer nome da Bíblia que você vai colocar no seu filho. Por exemplo, a Bíblia fala Lúcifer, você não vai colocar um nome de Lúcifer na sua criança. Tem Onesíforo, tem Salatiel, tem um monte de nome esquisito. Eu tive um amigo chamado Salatiel na minha infância. Eu achava interessante que o pai dele era crente, eu não era crente na época, e ele colocou o nome dele de Salatiel. É um nome bem esquisito, mas a Bíblia dá esses nomes, e cada nome tem ali o seu significado. Isso é muito interessante. Então Deus ele leva a sério. Você observa que sempre quando ele tem um encontro com algum homem, ou algum homem tem um encontro com ele, ele muda o nome. Mudou de Abraão, mudou de Jacó, mudou a vida de Jacó, na verdade, né? E agora os nomes revelam o caráter de Deus. Com isso podemos concluir que na Bíblia não é atribuído de forma tão comum como é feito por nós aqui ocidentais. No entanto, pessoal, ele possui significado. E devido a isto, é que a Bíblia atribui diversos nomes a Deus, pois cada um desses nomes fala do seu caráter, poder, majestade, glória, misericórdia, piedade e etc. Ou seja, nós temos uma revelação de Deus
pela Bíblia, conforme Deus fala na Bíblia, ou conforme a Bíblia fala sobre Deus, dando nome, ela está dando algumas características sobre esse Deus. E através dos nomes de Deus, nós percebemos algumas qualidades que ele tem, e aí nós começamos a conhecê-lo através dessa revelação especial. E aí, pessoal, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é o El. O que quer dizer esse El? Você pode ver que a maioria dos nomes da Bíblia termina com El. Samuel, Ezequiel, etc. Então, sempre tem esse El. O que significa esse El? Este era um nome comum no Oriente Próximo. Poderíamos dizer que era usado como nome genérico para divindade. Então, esse El era usado para distinguir uma divindade. Hoje nós escrevemos Deus com letra maiúscula para dizer que é o eterno. E escrevemos Deus com D minúsculo para discernir ou para separar esses deuses pagãos, pequenos. Então, El era mais ou menos usado nesse sentido, para dar uma divindade ao nome. Próximo nome é Elohim. É uma forma plural de El. Este termo é o plural do nome El e aparece 2.750 vezes durante o Antigo Testamento. Há muitas exemplificações sobre o porquê de um nome plural para uma divindade única. Alguns teólogos liberais dizem que este nome é um resquício de crença primitiva que era politeísta e depois se transformou em monoteísta. Próximo nome, pessoal, é El Shaddai, que significa o Deus Onipotente ou o Todo-Poderoso. Este nome é usado especialmente no período dos patriarcas, sendo citado no capítulo 12 a 50 de Gênesis. O seu significado é Deus Onipotente ou Todo-Poderoso. Há muitas explicações do motivo deste nome. Aqueles que consideram os nomes, a princípio, evoluíram do politeísmo para o monoteísmo, quando na realidade eles fizeram o caminho inverso. Após a queda e a perda da comunhão com Deus, dizem que El Shaddai é o mesmo que Deus das montanhas, dos antigos pagãos. Isto seguindo sempre o pensamento que o homem primitivo era politeísta, evoluindo depois para o monoteísmo. Para eles, El Shaddai também era o mesmo Deus dos antigos mesopotâmios, que segundo as suas crenças habitavam nas montanhas, e dos gregos que acreditavam que os seus deuses habitavam no pico do Monte Olimpo. El Shaddai, pessoal, quer dizer o Todo-Poderoso. Com certeza, você já viu isso em padaria, em loja que conserta bicicleta, em loja de carro, loja de moto, né? Panificadora El Shaddai. Quer dizer o Todo-Poderoso. O que significa isso? Deus tem todo o poder. Os teólogos liberais dizem que é apenas uma transliteração do antigo paganismo agora para o monoteísmo, que os politeístas usavam para dizer que era o Deus das montanhas e agora nós usamos para dizer que é o Deus Todo-Poderoso. Não. El Shaddai significa o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. Próximo nome, pessoal, que nós vamos ver aqui é Jeová. Significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Eu me apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas o meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Uma nova revelação de Deus através do seu nome. No entanto, este versículo, se observado isoladamente, pode causar algum choque em outros textos, pois Deus diz que foi conhecido pelos patriarcas como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Porém, em Gênesis há relatos com o nome de Jeová. Vou colocar um vídeo aqui, pessoal, muito legal, que vai dizer que o nome Jeová é a assinatura de Deus na criação. E depois a gente volta para continuar essa lição tão abençoada. Até lá! Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga.
já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus em hebraico. Jeová Jireh, que significa Deus proverá, o Senhor proverá. Veja o que este nome foi proferido por Abraão quando ele estava indo sacrificar Isaque. Mas Abraão cria que o Senhor lhe provia um substituto para Isaque. E aí, Jeová Chamá, o Senhor está ali, falando o Senhor das futuras bênçãos divinas para o seu povo judeu. Ele diz que em sua futura terra, que nesse texto seria o milênio, o Senhor seria Jeová Chamá, pois ele estaria ali. Ou seja, no milênio, nós teremos a famosa teocracia novamente. O próprio Jesus, o próprio Deus habitará conosco e restaurará todas as coisas. Então, a alusão que fazem a esse nome, El Chamá, quer dizer que ele está ali. Está em todos os lugares. Ele está. Mas a referência bíblica seria para esse período, né, do milênio, essa dispensação do milênio. Jeová Rafá, que é o Senhor que sara, que cura. Promessas de Deus a todos aqueles que atentamente ouvirem a voz do Senhor e obedecerem diligentemente. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, o nome mais amado ou a melhor descrição de todas, com as suas diversas aplicações à liderança, à provisão e à proteção. Ou seja, pessoal, o Senhor é o nosso pastor. Jeová Raá. Não, o Salmo 23, queridos, tem uma particularidade muito interessante, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está errado. Na verdade, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Por quê? Pode faltar alegria, pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, como me faltou há quase um ano atrás, quando eu peguei Covid, quase fui dessa para melhor, mas ele estava ali. Me faltou saúde, mas ele não me faltou, ele estava comigo. Isso aqui é muito bonito. Quando eu digo que ele é meu Senhor e nada me faltará, e me faltar alguma coisa, ou eu não sou ovelha dele, ou ele não é o meu pastor. Quando, na verdade, pode faltar tudo, mas ele não falta. O Senhor é o teu pastor e não te faltará. Ele sempre estará do teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, exclamou Gideão depois de receber a visita do anjo do Senhor e ergueu um altar em Ofra, pois conheceu a paz de Deus no seu coração. Que era um período que Gideão estava aflito, né? Fazendo coisas ali que não eram comuns para poder sobreviver diante do ataque do inimigo. E Deus trouxe paz ao seu coração. E eu costumo dizer que se você orar de verdade, buscando a esse Deus, que é um Deus de paz, ele traz paz ao seu coração em qualquer momento do dia, em qualquer situação. Faz o teste que você verá. Jeová de Sidqueno, o Senhor, justiça nossa, o mais precioso nome do Messias, o nome e o atributo pelos quais Jesus Cristo, o Messias, deveria ser particularmente conhecido. Ele é a nossa justiça. Jeová Nissi significa: o Senhor é a minha bandeira. A liderança de Deus, o nome que Moisés deu ao altar que ele constituiu para comemorar a derrota dos amalequitas. Ou seja, Jeová Nissi, ele é a minha bandeira. Todas as minhas conquistas, todas as minhas vitórias, tudo que eu fiz, que eu faço, que eu sou, que eu serei, é em nome desse Deus, porque ele é a minha bandeira. Onde você estiver, o que você falar, o que você pensar, o que você comer, vestir, fazer, você está levando a bandeira de Deus. As pessoas olham para você e dizem: ali vai um representante de Deus. Porque você acaba sendo representante, porque ele é o seu representante. Ele é a sua bandeira. Jeová Nissi.
Jeová Sabaó, o Senhor dos Exércitos. Vemos que este nome passou a ser usado com mais frequência pelos judeus após o cativeiro, quando eles estavam em uma situação de fragilidade, em restauração. Eles precisavam conhecer que Deus também era o Senhor dos Exércitos. Possivelmente foi este conhecimento e a fé do Senhor dos Exércitos que animou Neemias quando construía as muralhas de Jerusalém e os homens trabalhavam com a ferramenta numa mão e a espada na outra. Ou seja, queridos, o Senhor dos Exércitos está conosco, conforme diz o Salmo 46. E aí, vocês sabem que o exército de Israel não é o maior do mundo, mas ele é o melhor do mundo. A melhor tecnologia está em Israel. E vocês sabem, Zacarias, no capítulo 14, no verso 12, fala: e esta é a praga que ele ferirá os povos que vierem guerrear contra Jerusalém. Ou seja, o povo de Israel sabe que existe alguém com eles, que os protege, que os guarda e não os deixará vacilar, não os deixará desamparados, porque eles têm o Senhor dos Exércitos. Queridos, e assim nós chegamos ao final dessa lição. Espero que você tenha aproveitado, mesmo que de forma resumida, mas nós estamos aqui à disposição, gratos a Deus pela sua vida, por você estar aqui até esse momento, aprendendo a palavra de Deus. Leia o seu livro, responda o questionário agora no final, seguindo essas orientações, que eu tenho certeza que o seu aproveitamento será maravilhoso. É importante você saber também se você já entregou, se você já fez o seu trabalho ali sobre o design inteligente, entregando para a irmã Raquel, estará tudo certo. Queridos, muito obrigado pela paciência de vocês, que o Senhor Jesus te abençoe, você e a sua família, e até a lição 8. Até lá!